Eu sou essa mulher com Mônica Reis. Mônica Reis é uma empreendedora que tem pós-graduada em gestão de negócios, formada em marketing, e é dona da marca Mônica Reis Makeup. Mônica, além da minha amiga, além de uma pessoa que eu admiro muito, um profissional excelente, é um prazer bater esse papo de novo com você. Seja muito bem-vinda ao Eu Sou Essa Mulher. O prazer é todo meu. Boa noite. Delsa, querida, obrigada pelo convite. É sempre um imenso prazer estar aqui com você, estar aqui no ID. É uma maravilha. E é uma maravilha, porque é o que a gente sempre fala, né? Que as nossas conversas elas são uma extensão para fortalecimento, para representatividade. Então, a minha pergunta é: o que acontece quando uma mulher encontra outra e ela se fortalece? E a outra coisa é: como fazer para que isso se torne uma constante nas nossas vidas, justamente para que não haja um inverso, da gente se minar, da gente se colocar para baixo. O que você acha? Por que a gente se fortalece tanto? Existe todo um mito, né, da questão de que da rivalidade da mulher e tudo mais. O que eu acredito, de fato, é que, literalmente, que quando eu faço alguma vitória minha, eu vou trazer outra mulher junto comigo. Então, isso acontece para mim nos mínimos detalhes. Por exemplo, vamos supor, eu sou maquiadora e aí existe uma rede de maquiadores. Eu não consigo enxergar que uma outra maquiadora, que é minha concorrente potencial, se eu puder ajudar de alguma forma, se eu puder integrá-la à minha equipe, isso vai me prejudicar. Eu não consigo entender isso. Então, eu acho que fortalecer uma mulher é saber que cada pessoa é única e sempre que tiver a oportunidade, você vai sim levantar aquela mulher, ensinar, estar junto. Eu acredito desse jeito. A gente vai caminhando devagar. Ainda tem muita gente que, por conta da história de vida, né, porque cada um tem sua história, ainda não acredita, ainda acredita sim nessa rivalidade e acha que tem que o tempo inteiro esconder todos os truques, os planos. Mas eu, Mônica Reis, particularmente, gosto de compartilhar e de somar com outras mulheres. Eu acho que é isso que a gente faz na nossa vida, né? Falando de nós, eu, você, Mila, por exemplo, que a gente tem essa troca constante. Trazer o assunto e acreditar que junto eu consigo muito mais que sozinha. É o que eu penso, assim. E assim, tem uma coisa muito importante no que você disse, que é justamente o fato da gente desejar que o outro esteja. Então, hoje a gente ouve muito sobre essa questão de equidade, de igualdade, mas tem uma coisa que quando você tem um grupo, pertence a esse grupo, que é discriminado ou que sofre preconceito, se você um grande diferencial é quando você deseja que o outro esteja com você, ocupando esse lugar. E você citou aí que você é maquiadora, né? Mas você foi gestora durante 15 anos numa empresa de telecomunicações, passando por diversas situações, né? E gerindo, na verdade, uma equipe completamente diversa. E aí você sai desse lugar de gestora de uma equipe imensa para gerir pessoas, uma de cada vez, como maquiadora. Qual que é a grande diferença entre você olhar o potencial do indivíduo dentro de um grupo? Então, o que ele tem de melhor, quais são os talentos, como é que você faz para motivá-lo, para fazer com que ele seja estimulado, e, ao mesmo tempo, quando você hoje, fazendo um paralelo com a tua carreira atual, você senta uma mulher senta-se na sua cadeira, você também extrai dela o melhor. Então, qual o segredo do gestor ou da maquiadora em extrair o melhor da pessoa, independente de quem ela seja ou onde ela esteja? Então, eu tenho uma premissa que fazia parte de enquanto gestora e perdura, porque é uma premissa de Mônica Reis. Então, não é uma coisa que era lá ou aqui. Eu acredito no resultado com as pessoas e não apesar delas. Não, sabe? Eu acredito que o resultado vem com essas pessoas. Eu quero que quem trabalhe comigo se fortaleça, se sinta bem, se sinta motivado através eu, como gestora, extrair o melhor dela, literalmente, como você falou.
tem um pouco de diferença, porque eu estou falando de desenvolvimento de equipe, né? Que eu tenho muito mais convívio, muito mais tempo. Quando eu me torno empreendedora, esse desenvolvimento é muito mais meu, é muito mais de autoconhecimento, é muito mais de quem a Mônica quer, qual é essa essência que a Mônica vai colocar para fora, para que essa pessoa, que às vezes vai ter um contato só de 1 hora comigo, sinta desde o momento que ela me contrate. Então, por exemplo, uma noiva. Geralmente a noiva contrata com mínimo de 6 meses de antecedência. Eu crio uma relação com essa noiva, né? Eu quero conversar, eu quero entender, eu quero saber o que é importante para ela, para que no dia eu seja a pessoa que vai conseguir extrair o melhor dela. Eu não quero ser um problema para ela. Pelo contrário, eu quero ser uma força para ela, uma ajuda para ela. Porém, sempre prezando pelo valor à pessoa. Isso aí é uma coisa que eu não abro mão, e nenhum trabalho que eu tiver, eu vou abrir mão disso. E talvez seja um dos maiores dons que um gestor pode ter, né? A gente não fala sobre competência, porque, obviamente, quando alguém chega ao cargo de gestor, ele é competente, aí subiu alguns degraus e tal. Mas a questão dessa percepção do olhar para o indivíduo talvez seja o grande diferencial, né? Porque, assim, Sim. quando a gente está dentro de uma empresa, a gente sabe que o grande, né, o que move a empresa, a máquina, a engrenagem da empresa é o resultado progressivo. Então, como você, como gestora, tinha um resultado progressivo. Mas esse olhar para o indivíduo, do que ele precisa, né? Como você disse, você cria uma relação com a noiva durante 6 meses, e às vezes com uma equipe, como foi o teu caso, por anos. Então, cada pessoa nova que vai chegando, vai criando essa relação, e essas pessoas chegam com vários traumas, com várias diferenças, com várias questões, né, de ordem pessoal, como uma noiva, né? Sim, e tem, assim, ó, o que eu mais, acho que uma grande lição e um grande erro ao mesmo tempo, que eu acho que o mundo corporativo oferece, é assim: você tem que tratar todo mundo igual. Não, na minha opinião, você tem que tratar todo mundo como único. Dá muito mais trabalho, porque aí você não tem como fazer uma receita de bolo para gerir. Mas, para mim, é o que funciona. Você tem que tratar cada um como único. Eu hoje sou extremamente feliz, mas também não me arrependo da minha carreira, porque baseada na minha carreira, toda a carreira que eu tive, dos meus estudos e tudo mais, é que hoje eu consigo estar feliz na minha profissão, né? Fazer toda essa gestão de empresa, de financeiro, de marketing, de tudo aqui, de negócio, porque não é só pegar o pincel e pintar, você tem muito mais, você sabe, né, que eu estou sempre corrida, o que você está fazendo? Estou trabalhando aqui no computador, porque antes eu cuidava de uma área, agora eu cuido de todas as áreas da empresa. Então, realmente, se não tiver muita paixão, muito tesão no que se faz, nada vai à frente. Então, é isso. Agora, gente, eu não canso de te ouvir falar. Mas tem uma coisa que você falou que eu acho que eu quero falar muito sobre Mônica Riz Makeup, que é a sua marca, mas antes disso, já que você entrou nesse teu processo da transição, de como você que veio esse start do tipo, acabou. É claro que agora a gente contando é simples, porque passaram-se, na verdade, 3 anos desde que você saiu do mundo corporativo, né? Só que antes disso, você já vinha fazendo um trabalho que eu quero que você conte isso um pouquinho para a gente, e já te perguntando o seguinte: qual foi o medo? Você sentiu? Tá, assim, de uma forma bem resumida, a frase que eu gosto de falar, porque é a frase que me define, eu tomei a decisão de sair quando as minhas dores eram maiores do que meus medos. Então, assim, eu estava realmente adoecendo, sofrendo, por diversas questões, dentre elas uma gestão ruim, enfim, várias coisas. Mas as dores estavam sendo muito maiores do que os medos. Então, esse foi o motivo, assim, senti medo, sinto até hoje. Mas foi principalmente por isso. Agora, voltando um pouquinho na transição, eu acho importante falar, porque existe também
uma falsa ideia de que, viva seu sonho, largue tudo para lá e vai viver seu sonho. Não, a vida não é assim. Os boletos, eles estão aí. Então, para você viver seu sonho, você tem que se preparar. Falando para mulheres que têm sonhos, que pensam em fazer uma transição e acham que é impossível. Eu achava que era impossível em certo momento, porque eu tinha um cargo de liderança, tinha um salário bom. Eu achava que conhecia o que era maquiagem, mas não tinha a menor ideia. Então, eu achava que uma maquiadora jamais ganharia o que eu ganhava. Hoje em dia, eu ainda não estou, talvez, ainda nesse patamar que eu quero estar. Mas eu conheço pessoas que ganham muito mais do que eu ganhava na CLT. Então, assim, isso é pura ilusão e desconhecimento. Então, se tem uma dica que eu gosto de dar, é tipo, se você tem um sonho e quer fazer uma transição de carreira, se planeja para isso, né? Se planejar é o quê? Preparar seu consumo consciente, que aí quando você tem a CLT e tem seu salário lá fixo no fim do mês, você acaba gastando mais, porque você sabe que você tem como contar com aquele dinheiro. Então, você tem que se preparar antes, desacelerar seu consumo. Você tem que saber que cursos você tem que fazer para se especializar naquela área que você quer. E fazer esses cursos nas suas férias, com as PLs que algumas empresas dão. Então, assim, se prepara antes. No meu caso, vou dar um exemplo meu, de maquiadora. Eu preciso de material, os materiais são super caros, são todos materiais importados que eu trabalho. Então, eu preciso de um investimento. Durante muito tempo, eu fiz o curso antes, profissional. Eu comprei produto antes de sair. Então, aquele dinheiro que eu tinha fixo, ele me proporcionou muita coisa do que eu tenho hoje. Então, não tem essa, tipo assim, fui mandada embora, agora vou viver meu sonho. O ideal é que não seja assim. Eu consegui fazer os cursos que eu queria, fiz minha certificação internacional que eu queria, para depois, sim, conseguir respirar e começar a viver do meu dinheiro. Porque se isso não acontece, se eu simplesmente largo o trabalho para lá e vou viver do meu sonho, mas aí as minhas contas vão chegar, daqui a 6 meses, eu estou largando tudo para voltar para a CLT. Entendeu? Porque você vai ser infeliz porque o teu sonho não vai te proporcionar. Porque, gente, não dá para viver de sonho. Faz parte do sonho a estabilidade financeira, a sustentabilidade. Tudo isso tem que fazer parte. A conta tem que fechar. Porque senão você vai fazer uma caridade, vai fazer um trabalho voluntário que você vai se realizar. Mas se você for falar em viver de alguma coisa, isso tem que te trazer tudo isso. Então, respondendo a tua pergunta, minha transição foi em 3 anos, que eu fui fazendo tudo isso que eu tô te falando. E quando eu resolvi, de fato, sair, não foi também lindo assim, agora eu vou pensar em sair. Não, porque eu ainda protelava, eu ainda empurrava o quanto eu podia para ficar ali, porque era o medo de sair. E aí eu precisei ter um desgaste muito grande. No trabalho, onde a corda esticou, a ponto de eu falar, agora não dá mais, é a hora. E aí as dores eram muito maiores que os medos, sem dúvida nenhuma. Então, não tinha o que pensar. Era sair e recomeçar. E foi isso. Ai, que maravilha. Tem 2 coisas que você falou aí, que primeiro, quando você abre uma empresa e que você resolve ser um empreendedor, primeiro que sente o medo, depois o desejo de ter, mas existe o preparo, entender que a tua empresa não é uma filantropia, nem assistencialismo, né? Então, assim, principalmente quem está no mercado de trabalho, que tem o fixo, então, assim, lidar com um sobe e desce de aprendizado, né? Então, tem uma coisa aí que é uma questão importante que eu queria que você também falasse sobre isso, que é o autoconhecimento. Então, você se perceber, você se permitir também. Então, quantas vezes a gente, conversando nesse processo, né, que, na verdade, desde quando eu venho elaborando vídeos que já fazem anos, né, mas que a gente divide há 1 ano e meio, mais ou menos, na verdade, quais são esses medos, esses anseios, esses desejos de parar, mas o quanto é importante a gente olhar se a gente está Você sabe, a gente já conversou sobre isso várias vezes, mas eu queria que você falasse sobre isso, sobre o autoconhecimento. Você percebe quando você está se sabotando, quando você está protelando, enfim. Qual a importância do autoconhecimento, como que você adquiriu isso, aonde você buscou essa ajuda, essa orientação, se é que você o fez, né? Tá.
Então, isso aí é fundamental. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que, sendo uma empresa ou não, nós somos seres humanos. E aí, quando você Sim. não está numa CLT com um salário fixo do mês, isso torna um pouco mais difícil, porque às vezes você não está bem e você tem que produzir para ganhar seu dinheiro, né? Quando você é empreendedor, se você não produz, você não recebe. Então, o autoconhecimento, eu acho que parte de um monte de princípios. Por exemplo, no meu caso, eu busquei 2 grandes ajudas que foram extremamente essenciais. Primeiro, a terapia, que eu já fazia terapia convencional antes de sair, de fazer a transição. E um pouquinho antes de sair, eu migrei para a terapia holística com o Rodrigo Rosa, que é meu terapeuta, que eu amo de paixão, que me ajudou muito a tratar a minha ansiedade, aquela coisa para ontem, quero tudo para ontem. Cara, eu saí de 20 anos de uma CLT. Isso implica no acordar, sair, me maquiar e me arrumar e sair para trabalhar, com montar um escritório dentro de casa para sentar e trabalhar sozinha. Eu que sou uma pessoa extremamente comunicativa, e aí eu passo horas dentro do meu ateliê sentada trabalhando sozinha. Então, assim, implica numa série de coisas. Não é só, virou empreendedora. Tem um monte de coisa. Então, eu busquei o autoconhecimento através da terapia e, principalmente, eu tive um coach de carreira, que é o Cláudio Passeri, que você conhece, que o Passeri ele tem uma importância muito grande na minha vida, né, profissional e pessoal. Por quê? Ele foi o cara que eu trabalhei muitos anos, foi quem me contratou nessa empresa que eu trabalhava, que eu trabalhei por 20 anos quase. Então, eu venho da escola dele, que é a questão de desenvolvimento de pessoas e tudo mais. E aí chega um momento que eu tô com tudo na mão, dinheiro na conta, cursos, para fazer o que eu quero, e eu piro. E eu falo assim, por onde que eu vou começar? Porque é igual o médico. O médico sai da faculdade e aí ele tá lá, né? Ele vai ser especialista em quê? Até então, como eu só fazia por hobby a maquiagem, que eu fazia finais de semana e tudo mais, eu falava assim, o que eu vou fazer agora? Eu tenho um curso profissional, mas e aí? Eu vou ser maquiadora de quê? De noiva. E aí eu fui conhecer, mas eu estava perdida, completamente perdida. E o Passeri me ajudou muito, assim, dentro das metodologias do trabalho dele, de me ajudar com plano de negócio, de me ajudar a pensar, de ajudar a pensar nos nossos sabotadores, que isso aí não é científico, é do nosso cérebro, né? Então, você começa a fazer algo diferente, o cérebro vai dizer, não, volta lá para fazer o que você estava fazendo antes. Por que você vai mudar? E aí, cara, é muito doido. E aí você tem que respirar, vem o autoconhecimento, vem todos... Até hoje eu pego o caderninho do Passeri, até hoje, e olho lá os exercícios, que eu falo, você tem que saber diferenciar o que você está sabotando, o que de fato é uma dificuldade, sabe? Por que você está procrastinando? Você tem que parar e sentir. Exatamente o que você falou, é o autoconhecimento. Você tem que parar e falar assim, peraí, eu estou deixando a tarefa mais difícil para o final. Por qual motivo? Há 3 dias que eu tinha que fazer isso e não fiz. E aí, na maioria das vezes, é porque você está fugindo de uma responsabilidade e tal, tudo mais. Um exemplo legal sobre isso, que quando a gente é empreendedor no começo, a gente acha que a gente tem que fazer tudo da empresa. E não tem, sabe? Porque às vezes você não vai ter habilidade para alguma coisa. Se você não sabe, delega. Né? Delega no sentido, não é delargar, é delegar mesmo no sentido de ter alguém que você confie, que vai expressar o seu sentimento naquela arte. Né? Então, eu acho que essa é uma dica boa, que faz parte do autoconhecimento, principalmente se você for uma pessoa controladora. Que aí você acha que você vai fazer tudo e você não vai dar conta. Então, assim, quer assinar o fracasso é querer dar conta de tudo, não vai dar. Então, delegar é um super caminho também que eu acho que é sucesso. Essa questão da gente ter alguém, né, para que seja um profissional, você sabe que foi você que me apresentou para a Passeri, que é uma das pessoas importantíssimas na nossa vida profissional. E eu também sou extremamente defensora de busque ajuda.
porque a gente sabe a verdade daquilo que a gente aprendeu. Então, é óbvio que você é uma pessoa que é formada em marketing, que é pós-graduada, que tem uma experiência vasta em gestão, que fez curso, etc., fez curso em Paris, tem especialização. Mas, cara, chega um momento tem coisas das relações profissionais como empreendedora que a gente não sabe, são medos, são anseios, são dificuldades. E para mim, só compartilhando, que eu já compartilhei isso com você, mas primeiro era o Passeri, né? Eu achava que o mundo tinha acabado e eu não tinha como fazer. E o outro foi meu irmão, que um dia ele falou assim para mim, já falei para você, para de perfeição, né? E o meu irmão é a minha agência de felicidade. A gente acha e paralisa, porque aí tem uma frase, o Passeri não gosta, ele briga comigo, mas eu amo essa frase, que significa o seguinte, como é que é? O feito é melhor do que perfeito. Em muitas ocasiões eu utilizo isso e eu acho ótimo. Claro que a gente não pode se acomodar e sair fazendo tudo de qualquer jeito. Claro. Mas tiro por mim, vou te dar um exemplo. Vídeos para o Instagram, que é uma coisa super essencial para o meu trabalho. Eu não fazia porque não sabia editar, porque não sei o quê. Era um bloqueio. Só que sempre que eu botava alguma coisa mínima lá sobre vídeo, falando minha cara e tal, era um super sucesso. Eu falei, gente, quer saber? Vou fazer do jeito que eu acho que dá para fazer. E estou fazendo, e está dando super certo, está tudo bem. E é assim que tem que ser. Não dá, uma coisa que a gente erra muito é ficar olhando a grama do vizinho o tempo inteiro. E você não sabe a história do vizinho. De repente o vizinho veio de um designer, ele é designer de sei lá, de edição, é o cara mega fera. Só que ele tem as características dele, você tem as suas, e você tem outras qualidades, e por aí vai, sabe? Acho que a gente fica muito se julgando e se prendendo na comparação ao outro, que a gente nem sabe qual é a história do outro, sacou? É o que eu acho. Tem uma coisa que eu quero aproveitar sobre o que você falou, que é um momento meio chat também, que eu sempre falo para você, cara, tem um negócio, uma coisa nas suas redes sociais que traz um impacto para a gente, que às vezes a gente não entende muito bem o que é. Que é, na verdade, a importância do todo, né? Da sua carreira, da sua vida profissional, do fato de você ser gestora, do fato de você olhar para o indivíduo. Então, sua experiência profissional, casado com a sua vida, com quem você é, com o seu interior, mas isso também trazendo, quando a gente olha para as suas redes sociais, é uma mistura disso tudo, que é exatamente assim, não adianta eu querer olhar para o teu Instagram e falar assim, como que ela faz assim? Ou não adianta eu olhar para o Instagram do outro e dizer, eu quero fazer igual, eu quero ser igual, né? Então, acho que a sua constituição é uma. E a gente peca muito num negócio quando a gente quer fazer igual. Quer dizer, eu estou sendo redundante, eu só estou, na verdade, reforçando aquilo que você disse. Então, assim, não adianta eu querer fazer algo que não é de mim. Não adianta eu querer falar, usar o cabelo que não é de mim, porque o seu é bonito. Então, a gente tem muito que entender isso como empreendedora, como mulher, Demais. que é eu sou essa mulher, que é o ser. Cara, a gente rompeu muita coisa para chegar aqui, para poder ser quem a gente é. E é isso que eu queria que você falasse um pouquinho, do ser. Nossa, cara, isso é perfeito, Deus. E a gente é muito cruel com a gente. A gente tem o hábito de querer o que a gente não quer de ninguém, a gente quer da gente. A gente quer cobrar, né, até o último. Essa história de ser, eu acho que retrata muito a minha vida. Durante muitos anos, eu naveguei aí, assim, vai passar pela questão de racialidade, pela minha história mesmo. Durante muitos anos, a minha família não foi uma família que a gente conversava sobre questões raciais dentro de casa. É uma família maravilhosa, linda, que, por sinal, toda a minha autoestima e empoderamento que eu tenho hoje vem de uma família que faz isso. Porém, não conversávamos sobre questões importantes da mulher negra. Então, durante muito tempo, eu vivi em ambientes totalmente brancos e tentei fazer parte daquele espaço como sendo naquele padrão e não sendo eu mesma. Então, por exemplo, eu era o cabelo alisado durante muito tempo, mas não alisado porque eu gostava dele liso, alisado porque eu queria estar dentro do padrão daquela escola que eu estudava, que só tinha gente branca. Depois, enquanto gestora, durante muito tempo, eu cansei de ver os olhares que era a única pessoa negra, sei lá, 100 pessoas de reunião de 50 pessoas, só tem eu de mulher e negra.
ou ter mais algumas mulheres, mas a única negra do lugar. Então, assim, eu também sempre me escondi ou me defendi, não sei qual é o nome certo, muito na questão do tipo de estar bem vestida, de estar bem baqueada, para não ser uma questão ali, né? Eu não queria ser assunto. E a gente não percebe quando a gente está vivendo isso dentro da relação, né? E quando eu saí, tanto que quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu tenho 2 filhos, meus 2 enteados que moram comigo. Eu passei a levar a Júlia na escola, eu não me conhecia sem maquiagem. Eu comecei a olhar, eu achava uma coisa muito estranha, eu sem maquiagem. Então, eu me maquiava para ir levar o Júlio na escola. Aquilo foi começando a me incomodar. E aí, comecei a entender qual era aquela questão comigo, né? E aí é onde entra o ser quem você é. E aí, por exemplo, era um salto alto, era o terninho, aquilo não tinha absolutamente nada a ver comigo. Nada. Hoje eu trabalho de tênis, vestido e aquilo ali que me veste, aquela roupa que me cabe, no sentido de ser quem eu sou. Então, ter feito essa transição me trouxe liberdade para ser quem eu sou, e que durante muito tempo acho que eu nem sabia quem eu era. Eu fiquei muito me moldando para caber nos espaços, né? E agora o espaço é meu, aqui a casa é minha. E até mesmo que você falou do Instagram, o Instagram não é exemplo de marketing nenhum, porque eu posto o que eu quero nele. Eu não abro mão de postar quem eu sou. Então, às vezes, mas você não tem que postar, tem que nada. Eu não tenho que nada, eu tenho que me comunicar como eu acho que eu tenho que me comunicar. E assim tem feito. Pode ser que um dia eu mude, mas hoje eu não abro mão da gestão das minhas redes para exatamente isso que você falou, para elas serem quem eu sou, para elas transmitirem a verdade que eu sou, entende? Então, acho que ser quem a gente pode parecer uma besteira, mas para mim tem um peso muito grande. E eu vejo nas empresas muitas mulheres que não são quem elas gostariam de ser, pela questão do machismo, se forem mulheres negras, principalmente pelo racismo, do silenciamento da beleza, enfim, uma série de questões que hoje eu me sinto completamente livre disso. Certo. E você está falando de uma série de questões, na verdade, e que você foi citando aí. Você citou, e eu queria que você fizesse um paralelo para a gente entender um pouquinho melhor, porque, na verdade, a gente está falando que você foi gestora há 18 anos atrás, começou a ser gestora, 15 anos de gestão, mais os 3 que você saiu do mundo, direto do mundo corporativo como empresa. Eu acho que tem uma coisa que toda mulher sabe hoje que ela sofre, que é a objetificação da mulher, né? Só que você era gestora há 18 anos atrás, então você é uma mulher lindíssima, no cargo de gestão, e que tinha um estereótipo, que era um estereótipo que você formava para que você fosse aceita dentro de um padrão, que era o estereótipo, e não estou dizendo que era certo ou errado, mas foi o que você vivenciou. Então, como que era? Você percebia essa objetificação na época, lá, a época quando você era gestora? Se você não percebia, ou se você percebia, como que você evitava, como é que você se protegia, né? Porque essa proteção contra a objetificação é atual. A gente descobriu de uma forma muito, muito minuciosa as agressões que a gente sofre o tempo todo por conta do machismo no mundo corporativo. Então, você sofria, você percebia essa objetificação de você, sua? Como que você se defendia? Eu não senti se tem algum fato que você se lembra. Mas tem uma coisa muito forte de diversos fatos, que é a questão de associar a mulher ao sexo frágil, né? Então, a mulher que era boa era a mulher que era durona, rígida demais com a equipe, falava palavrão, para tipo assim, é uma coisa muito comum que eles falam, né? Fulano é igual homem. É fácil trabalhar com a fulana, porque a fulana é igual homem. Então, cara, eu nunca passei por isso e nem quero passar, e nem gostaria de passar, mas é um preço que a gente carrega. Muitas vezes de você ter que, tipo, mostrar em resultado para você ser respeitado. Porque se não for assim, se você realmente não se esforçar muito mais para entregar, você a mulher tinha que ser mulher, não sei o quê.
Não briga com ela não, porque, pô, ela é mulher, vai chorar como se fosse um problema você chorar, né? Sendo mulher ou sendo homem. A gente vê que essa masculinidade tóxica tá aí, adoecendo diversos homens por essas questões. Então, eu diretamente não vivi, mas vivenciei isso em reuniões machistas, enfim. Eu acho que isso é muito atual e muito sério. E não sei o quanto que as empresas estão dispostas a mudar isso, sinceramente. Não sei. É tão sério que nós somos 52% do total de mulheres, sendo que nós estamos com 1,5% no cargo de CEO ou presidência. Então, isso é um número alarmante. E quando a gente entra em equiparação salarial, em equidade, então fica absurda, né? O valor de uma mulher no cargo de gestão e um homem equiparado. Então, isso é uma realidade que a gente precisa avançar, mas sem deixar de ser. Eu acho que o grande desafio que nós temos um pouco mais de experiência profissional, mas também para as novas profissionais, é se permitir dizer assim, não, peraí, primeira coisa, não tem diferença. Segunda coisa eu quero ser mulher, e eu sou mulher. Eu sou essa mulher que choro, eu sou essa mulher que demito e depois eu vou para casa tomar um vinho, eu sou essa mulher que optei por não ter filhos, eu sou essa mulher que optei por ter filhos. Então, assim, eu sou essa mulher, Mônica Reis, que deixei 15 anos de gestão para ter a minha marca. Então, assim, eu sou a CEO, a gente eu acho que essa escravidão que nos tomou durante muitos anos, da mulher submissa, que na verdade nasceu na época da Bíblia, que a mulher era considerada impura no período menstrual e por isso ela tinha que ser separada. Parece um grande absurdo, mas isso foi a constituição da sociedade. Então, sim, assim como o racismo a gente sabe que é estrutural, o machismo também o é. E não é uma patologia, é uma normalidade, é algo normal. Então, a primeira coisa que nós mulheres temos que fazer é essa normalidade não é minha. É isso aí. Não é minha essa normalidade. Eu já sei que não é. Eu estou rompendo com isso. Eu estou rompendo com isso, exatamente. E não justificar. Assim, gente, desculpa, o mundo é outro e a gente não pode tolerar e ser passivo com isso, não mesmo. E nenhuma espera. Na verdade, todos os dogmas são o grande mal, né? Da humanidade, os dogmas. Você acreditar que aquela é a verdade absoluta, né? Faz a gente atrasar muito na nossa evolução. E eu tenho uma coisa que eu queria muito perguntar para você agora, são duas perguntas em uma só, para a gente poder terminar, que é assim, quando uma pessoa senta na sua cadeira, uma mulher, essa mulher, ela sabe que ela vai sair transformada, né? Por isso que a gente se maquia, por isso que a gente tem os nossos cuidados, autocuidados. E a outra, isso é uma mulher. E existe uma outra coisa que é o que você se especializou, que é maquiagem para mulher negra. E aí eu queria que você falasse, e agora todo o tempo é seu, o tempo que você quiser, existe uma diferença entre uma mulher que não negra e uma mulher negra quando se maquia? E aí a pergunta que eu adoro que te ouvir falar é: o que uma mulher negra ela busca quando ela senta na sua cadeira e o que te dá satisfação quando ela encontra? Então, assim, putz, ela encontrou isso, para você como maquiadora, pessoalmente. E depois, aí, para eu não te interromper, você fazer um aparato geral sobre essa relação e uma palavra para essas mulheres que vão ouvir e que precisam ser essa mulher, e só dizer, eu sou essa mulher. E aí, então, o tempo é teu, fique à vontade. Tá. Então, primeiro, sim, é diferente a mulher não negra para a mulher negra. E aí a gente tem diversas questões que eu já falo. Mas, no geral, uma mulher, quando ela busca uma maquiagem, pelo menos o meu estilo de maquiagem, respeitando todos os estilos de maquiagem, mas o meu estilo de maquiagem é um estilo que vai muito além da maquiagem. Eu não me preocupo em transformar a pessoa no que ela não é. Por exemplo, a primeira pergunta que eu faço a uma mulher que eu vou maquiar é: você já teve experiência com maquiagem profissional? E a resposta dela são 3. Tipo assim, não tive. E aí você pergunta se ela se maquia,
qual é a relação dela com a maquiagem. E aí ela me responde, tive, amei, adoro, nananã, ou tive e odiei. Da minha experiência, geralmente o tive e odiei vem de mulheres negras. E aí vem, por quê? Eu odiei porque a menina me botou igual o Michael Jackson, com o nariz fino, não parecia, eu não me reconhecia. Eu odiei porque eu fiquei com o rosto de uma cor e o colo de outra, com a pele cinza. Eu odiei porque eu botou uma sombra muito colorida, porque ela disse que só ia aparecer sombra em mim se fosse muito colorida. Então, existe diferença. Então, beleza. Então, assim, a transformação que eu busco no meu trabalho é muito mais dela se olhar e realçar a beleza dela e ela falar assim, nossa, sou linda, maravilhosa, sou eu mesma. E quando eu falo da mulher negra, a gente fez um trabalho, o Ide esteve comigo nesse trabalho, me ajudou, inclusive, na construção daquele material incrível, que é o material do meu workshop que eu dou para maquiadores, sobre pele negra. Porque no mercado, a gente fala muito, tipo assim, maquiagem para pele negra. E aí tem técnica, tem um monte de gente especialista. Só que isso tem um monte de gente, beleza, para falar de técnica. Eu, particularmente, Mônica, não consigo entender como eu posso falar de uma pele negra sem falar da mulher negra e das suas questões. Então, aí é que a gente vem entender essa questão da diferença. Claro que é diferente. Eu tenho 43 anos. Há 20 anos atrás, eu com 13, se eu olhasse para a televisão, quais eram os papéis que me representavam? Qual a mulher negra que estava lá na televisão, que é um grande canal de massa, né, de influência e tal, era a mulher escravizada nas novelas ou a empregada doméstica. Essas mulheres, elas estavam maquiadas, glamurosas, lindas lá? Não estavam. Então, primeiro ponto é, a mulher da minha geração, ela não teve uma representatividade. A minha enteada com 14, não. Ela tem Cris Viana, ela tem Thaís Araújo, tudo poderosa, maravilhosa, advogada na novela. Eu não tive isso, você não teve isso. Então, aí a gente começa a construir a autoestima. O cabelo, que era o cabelo ruim, o nariz feio, a boca grande. Até hoje eu pego várias clientes negras que falam, não, eu não uso batom vermelho porque a minha boca é grande, chama muita atenção. E aí, porque eu fico parecendo uma nega maluca. Quer coisa mais cruel do que a nega maluca? Da questão de ridicularizar a mulher negra? Né? Então, assim, tem muitas questões que você, enquanto maquiador, você precisa ser sensível a isso. Né? E o que eu busco enquanto mulher negra é a ressonância mulher negra quando ela me procura. Né? Isso se eu for Eu trabalhei no camarote. Tinha eu e uma maquiadora não negra e eu. As mulheres negras, elas ficavam na fila até chegar a vez de ir comigo. Eu tive uma experiência péssima enquanto criança, adolescente, de ser maquiada e ficar com a cara branca, igual uma farinha. Porque não existia produto, não existia profissional que se importasse. Né? Então, assim, maquiar uma mulher negra e entender as questões dela. Eu pego uma mulher negra que fala assim, eu quero que afine meu nariz. Eu vou perguntar para ela por quê, qual é a relação dela com isso. Então, assim, nos meus trabalhos, se você olhar no Instagram, você não vai ver mulheres altamente contornadas. Então, a pessoa, se ela me escolhe, a primeira coisa que eu faço é passar o link do meu Instagram para ela, tipo, ver se você vê meu trabalho, ver se você se identifica com o meu trabalho, ver o que você acha do meu trabalho. E então, assim, maquiar uma mulher negra é muito mais do que maquiar uma mulher negra. É entender as questões dela, é respeitar. Eu adoro maquiagem glamurosa, assim, mais discreta. E aí cansei de ouvir de maquiadores, não, mas para mulher negra tem que ser aquela coisa caricata, muito forte, senão não aparece. Olha minha maquiagem, estou aqui, ó, tô de verde, musgo. Como que não aparece? Sabe? Então, é uma coisa, é uma causa minha, é uma coisa que eu realmente brigo e luto. E enquanto educadora, quando eu faço meu workshop, meu objetivo ali, que na maioria das vezes é para pessoas brancas, é que elas entendam isso e busquem conhecimento, né, para que elas nunca mais tratem uma mulher negra com descaso ou só como uma pele negra. E eu consigo fazer isso, graças a Deus, essa transformação, o feedback que eu recebo, e que é que nunca mais eles vão conseguir tocar uma mulher negra sem pensar nas questões que tem por trás dela.
né? As experiências, os traumas, e é isso que vai fazer dela, naquele momento, se sentir linda, plena, valorizada. É isso. Então, sim, é diferente a mulher negra da mulher não negra por todas essas questões. Principalmente de ser uma representatividade, sabe? Ela ser a própria referência dela. Eu luto por isso diariamente. E falando, para finalizar, o que eu falo para essas mulheres e para todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo, busquem o autoconhecimento, parem de se comparar, Uma coisa é se inspirar, que aí você tem alguém que você se inspira e você, pô, que bacana, vou buscar e tal. Outra coisa é você só dar um passo olhando a grama do vizinho, né? Então, assim, buscando o autoconhecimento, você consegue se desvencilhar um pouco disso, da comparação, da paralisia, só vou fazer se estiver tudo muito perfeito, sabe? Vamos parar com isso, vamos acreditar. E outra coisa importante, que foi o motivo da nossa conversa aqui, vamos ser, sabe, que se escuta. O que você quer? Qual é teu desejo? Então, eu vou fazer um curso. Tá, mas você quer fazer aquele curso por quê? Você quer ficar igual aquela pessoa? Você quer aprender aquilo ou só tá na moda? Não, não quero. Vai na contramão, vai fazer... Uma coisa que eu ouvia de um cara numa palestra, eu não lembro o nome dele, mas foi daquela empresa Menos um Lixo. Eu ainda estava começando e eu falei para ele assim, eu tenho medo de não conseguir ganhar dinheiro trabalhando só com mulheres negras. E ele falou assim, esquece esse medo, porque se for o seu propósito, você vai conseguir. Se você não conseguir, é porque não é seu propósito. E aí você vai mudar. Mas se for o seu propósito, você vai conseguir. E assim, isso tem 2 anos. Eu não tenho um dia que eu não escute a voz desse cara ecoando no meu ouvido. Todas as vezes que eu levanto para pensar numa mulher negra, para pensar conteúdo para mulher negra, para querer cada vez mais estar perto dessa mulher e levantar essa mulher. Eu me emociono, você sabe, né? Canceriana, me emociono. E é isso, assim, ver propósito. Virou meio que moda ter um propósito, mas isso é clichê, é um clichê que eu de fato acredito. Faça aquilo com que o seu coração fala para você falar, e aí não vai ter erro, não tem como errar. Mônica Reis, eu sou essa mulher, dona da marca Mônica Reis Makeup. Eu sou mega fã, super admiradora. Você é essa mulher que inspira, essa mulher que representa, essa mulher que nos fortalece, dona dessa marca forte. Então, Mônica Reis Makeup. Outra hora a gente vai falar sobre empreendedorismo, mas mais uma vez, obrigada por estar sempre comigo, obrigada por estar sempre junta. Você é essa mulher. Beijo, amiga. Obrigada. Obrigada Beijo, amiga. pela oportunidade. Obrigada. Tchau.